Não deixe que os obstáculos impeçam de você chegar no caminho do teu milagre. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 25, vai nos dizer assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. No versículo 26 diz assim: E que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes sendo a pior. No 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. No 28 vai nos dizer, porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Vejamos que esta mulher, ela estava passando há 12 anos por uma enfermidade e ela buscou ajuda na medicina. Mas quanto mais ela buscava ajuda, a situação dela piorava. Porque muitas vezes não é naquilo que nós vemos, naquilo que está diante dos nossos olhos, que vamos encontrar aquilo que nós estamos procurando. É diante daquele que pode resolver as causas impossíveis. E quando esta mulher, ela ouve falar que havia um, que onde ele chegava, ele curava, cego enxergava, surdo ouvia e mudo falava, e que ele libertava aqueles que estavam possessos de demônio, ela ouviu e ela resolveu ir em busca da sua cura. Ela, mesmo estando fraca, debilitada, porque aquela enfermidade, aquela hemorragia, ela não parava. Ela não olhou para a sua situação. Ela estava só. Por que ela estava só? Porque naquela época era de costume quem tivesse qualquer anomalia ser separado da sociedade, da sua família e viver só, isolado. Com ela não era diferente. Mas ela ouviu uma palavra que despertou dentro dela a vontade de ser curada. E ela foi em busca do milagre. Ela foi em busca do milagre. É muito importante, quando nós estivermos passando por um momento de dificuldade, não se esquecer que existe um que tem direção dentro da sua palavra para todas as situações de adversidade que nós passamos. É muito importante nós vivermos buscando se firmar na palavra do Senhor, porque foi uma palavra que ela ouviu e ela resolveu romper com todos os obstáculos e ir em busca do seu milagre. Esta mulher, ela estava vulnerável, ela estava fraca, desamparada, não tinha quem a levasse até Jesus. Mas isso não foi obstáculo para ela. Por quê? Porque a sua fé falou mais alto. Ela resolveu, né, usar a sua fé no momento em que todos disseram para ela, não tem mais jeito, né? Ela foi em busca da cura. A palavra vai nos dizer que no versículo 26, que ela passou por muitos médicos e de nada adiantou. A situação só piorou. Só piorou. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela resolveu romper com uma grande multidão. Ela correu riscos. Sim, por que correu risco? Porque se aquela multidão, alguém dali soubesse que aquela mulher padecia daquela enfermidade, certamente seria causado um grande alvoroço e ela seria expulsa do meio daquelas pessoas. Do meio daquelas pessoas. Mas ela agiu por fé, uma fé ousada, né? Ela não se importou com aquela multidão que a empurrava, a impedia de tocar nas vestes de Jesus. Então, se você está passando por uma situação que aos teus olhos parece que não tem solução, olhe para aquele. Olhe para aquele que tem solução para todos os problemas. É importante você não deixar que a multidão ela te impeça de chegar no caminho do teu milagre. Esta mulher começou a determinar, quando ela ouviu falar de Jesus, ela determinou, se tão somente eu tocar nas vestes dele,
eu sairei curada. No tempo da sua luta, da sua frustração, ao invés de você murmurar, determine que aquilo que você está passando não é o final da tua história, é só um momento, mas que vai passar. Não deixe a situação fazer com que você venha se frustrar, mesmo que não esteja com ninguém do teu lado. Esta mulher não tinha ninguém por ela, mas ela usou a fé dela. Ela colocou em prática a fé. E foi através da fé dela que ela alcançou a sua cura. Então, não desanime. Não desanime quando o vento contrário ele bater à tua porta. Quando aquela tempestade que parece que não tem fim, ela vai fazer o teu barco naufragar. Não se desespere. Coloque a tua fé em ação. E determine. Hoje está difícil, mas amanhã pode ser um outro dia. A palavra vai nos dizer que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Não murmure diante da situação de dificuldade que você tem passado, porque é só um momento. Não vai permanecer para sempre, vai passar. Agora você tem que determinar, ao invés de murmurar. Você tem que olhar para aquele que pode resolver todos os problemas. Você tem que determinar, usando a sua fé, ao invés de se prostrar, ao invés de olhar para aqueles que olham para você e dizem assim, acabou, não tem mais jeito, é o final da tua história. Não deixe ninguém determinar o que vai acontecer na tua vida pelo teu momento, pelo que você está passando agora. Porque é só um momento. Esta mulher, ela se apegou à palavra. Ela usou a sua fé, determinando que se ela rompesse com aquela multidão, ela alcançaria o seu milagre. E no versículo 34 vai dizer assim, Jesus falou, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Foi Jesus que falou. Pela fé, ela recebeu um grande milagre. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Ela ouviu. Ela ouviu. Ela ouviu de alguém que havia um que curava. Havia um que libertava. Havia um que fazia sinais, prodígios e maravilhas. E ela determinou, indo em busca, rompendo com todos os obstáculos, porque ela queria ser curada daquele problema, que fazia 12 anos, que mantinha ela afastada do convívio familiar, mantinha ela fora da sociedade, mantinha ela desamparada, porque ela estava isolada e sofrendo com o trauma de olhar à sua volta e ver que estava sozinha, Mas ela não desistiu quando ela ouviu falar de Jesus. Então se apegue à palavra do Senhor. Determine que o seu momento de dificuldade não vai determinar o final da tua história. É só um momento difícil, mas que vai passar. Olhe para todas as lutas que você já viveu e você conseguiu chegar onde você está. Não desanime, não desanime. Quando você olhar para aquele teu filho que está nas drogas e onde todos à tua volta dizer, não tem mais jeito. Determine, é só um momento, mas ele vai se levantar. Porque o meu Deus, ele é grande. O meu Deus, ele opera de forma sobrenatural. Aonde o homem não pode fazer mais nada. Aquela mulher usou todos os seus recursos. E de nada adiantou. A medicina não pode fazer o milagre da cura na vida dela. Por quê? Porque existem coisas que só o Senhor pode fazer.
Então procure estar em busca de Deus. Não ache que os teus recursos, aquilo que você tem, pode resolver a tua situação. A tua situação. Muitas vezes é importante, né, os recursos que nós temos, mas muitas vezes, como foi no caso dessa mulher, o que ela tinha foi gasto e não adiantou, como diz a palavra. Não adiantou. Não adiantou. Então, olhe para aquele que realiza o impossível. Olhe para aquele que não vai te desamparar. Ela estava sem forças, fragilizada, por causa daquela hemorragia que ela sofria há 12 anos. Mas o Senhor estava sustentando ela. Estava sustentando ela. Porque quando nós estamos fracos, é Ele que nos sustenta. Ele que nos sustenta. Então determine. Eu não vou parar, porque há um Deus que pode me fazer chegar aonde eu quero vencer. Se você está com um projeto nas mãos e você não vê ninguém para te orientar, você não tem nem recursos para continuar, você se firma naquele que pode vir e mudar o quadro da tua situação. Porque ele faz assim, ele pega aquilo que parece improvável e faz algo extraordinário. Extraordinário. Ele traz a existência ao que não existe. Então se apegue a ele. Não olhe para o homem. Não olhe para o homem. Porque o homem, ele pode frustrar. Por quê? O que o homem fala, ele pode não cumprir. Mas o Senhor não. Se apegue com aquele que pode levar adiante aquilo que você coloca diante do altar dele. Pode ser um sonho que para você é muito difícil. Para você pode ser difícil, mas para Deus não. Então, olhe para aquele que pode todas as coisas, determinando. Sozinha eu não posso, mas se eu estou com ele, se ele está comigo, eu vou conseguir prevalecer dentro dessa situação de dificuldade. Porque nada é impossível diante do Senhor. A palavra diz que não há nada impossível que o Senhor ele não possa fazer. Não desanime se quem está à tua volta disser que você não vai conseguir. Não desanime. Porque existe um que pode fazer uma reviravolta na tua história. E aquilo que você precisa, ele fazer acontecer de uma forma extraordinária. Porque ele é o Deus do sobrenatural. Ele opera com o seu grande poder. O homem é limitado, mas o nosso Deus não é. Ele faz do nada tudo. Ele traz à existência o que não existe. Se você está com um projeto no papel e não tem recursos para realizar, coloque diante dele e você verá o grande mover dos céus ao teu favor. Determine que você não pode naquele momento, mas que ele vai fazer acontecer, porque nas mãos dele está todas as riquezas, nas mãos dele está todo o poder. Determine que se você não pode nesse momento que está vivendo, mas irá acontecer em outro momento. Não deixe aqueles que vêm para frustrar os teus planos dizerem que você não vai chegar. Porque quem determina onde você vai chegar é o Senhor.
Quem faz acontecer é Ele. Veja que esta mulher, ela disse, no versículo 28, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Ela determinou. Ela determinou. Aquilo que nós determinamos, aquilo que sai da nossa boca, acontece. Ao invés de murmurar, determine que vai acontecer, que o Senhor vai fazer o sobrenatural dele na tua história. Não desperdice tempo com aqueles que não têm nada para te ajudar, dizendo que você não vai chegar, porque você vai chegar. Se você confiar em Deus, se você colocar a sua fé em ação, olhando para aquele que pode concretizar tudo aquilo que você começou, está sem condições de fazer, porque está sozinho, não tem recursos, tenha certeza que o Senhor, Ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar sozinho. Ele vai entregar nas tuas mãos aquilo que você entregou diante do altar dele, crendo que Ele pode realizar aquilo que diante de você é impossível. Porque as coisas para o Senhor, elas são possíveis. Basta você crer. Crer, determinar, manter a sua fé diante do Senhor, crendo que Ele é o Deus das causas impossíveis. Então, determine. Não se desespere. Esta mulher, a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar, ela determinou e o seu milagre aconteceu. Ela foi liberta daquela enfermidade, porque ela creu que Jesus poderia curá-la. Onde todos, quem ela procurou, não pôde fazer, não pôde trazer a cura, não pôde libertá-la daquela doença. Mas o Senhor, Ele pôde curá-la, Ele pôde aliviar aquele trauma que estava dentro dela, aquele conflito. E ela recebeu a sua cura. Saiu curada pela sua fé, porque ela determinou. Então, determine. Não desanime. Não deixe ninguém frustrar os planos que você tem feito. Comece a determinar. Se está sozinha, olhe para Deus, porque Deus, Ele é suficiente para fazer acontecer aquilo que você precisa que seja feito na tua história. Se você crê, toma posse dessa palavra.